E aí, pessoal, beleza? Hoje eu separei 5 questões de português, 5 questões de provas realizadas pela FGV. O desenvolvimento sustentável é política de governo em algumas cidades, e não apenas um conjunto de medidas dirigidas a questões pontuais, diz Laura Valente de Macedo, diretora regional para América Latina e Caribe do ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade. No trecho acima, há quantas ocorrências de aposto? Em primeiro lugar, devemos relembrar que o aposto é um termo acessório. Lembrem-se de que na sintaxe do período simples há 3 termos da oração: termos essenciais, integrantes e acessórios. De modo geral, o termo acessório é aquele que pode ser retirado da frase sem nenhum prejuízo para o seu sentido. No caso do aposto, especificamente, ele é utilizado para esclarecer ou exemplificar uma expressão anterior a ele. Por exemplo, se digo Edson Arantes do Nascimento foi um grande jogador, posso complementar essa informação introduzindo um termo separado por vírgulas, do seguinte modo: Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, foi um grande jogador. Notem que esse termo, o Rei Pelé, não precisa estar presente, mas pode ser interessante para que o leitor ou ouvinte reconheça quem é Edson Arantes do Nascimento. Na questão, encontraremos 2 termos utilizados com essa mesma finalidade: diretora regional para América Latina e Caribe do ICLEI, explicando quem é Laura Valente, e logo após, governos locais pela sustentabilidade, esclarecendo a que se refere a sigla ICLEI. Portanto, temos 2 apostos, item E. Questão 2. O Protocolo de Quioto vence em 2012. O verbo destacado poderia ser substituído por... Esta é bem fácil. Evidentemente, o verbo vencer foi empregado fora do seu sentido mais usual e aqui ele aparece com o sentido de expirar. Como veremos, a banca FGV gosta bastante de questões que tratam de relações semânticas, ou seja, do sentido de palavras e expressões em um determinado contexto. A questão 3 é outro exemplo disso. Apesar da escalada das megalópolis ao longo do século XX, essa inversão ocorreu em escala global apenas em 2008. Assinale a alternativa em que, ao se substituir o termo grifado no período acima, tenha se mantido a mesma correlação semântica. Para esta questão, é preciso saber que, apesar de e suas variações, pode ser classificada como uma conjunção, ou melhor, uma locução conjuntiva concessiva. Conjunções concessivas são aquelas que indicam uma oração em que se admite um fato contrário à ação principal. Por exemplo, na frase "Embora esteja muito tarde, vou continuar a estudar". Há uma certa contraposição de ideias, mas que não impede o ato de continuar estudando. A dica aqui, pessoal, é que vocês estudem conjunções coordenadas e subordinadas. A banca FGV, inclusive, parece ter um certo apreço pelas subordinadas adverbiais, então fiquem ligados. Bem, para esta questão, a manutenção do sentido que se quer transmitir só será possível fazendo uso do não obstante. Agora, cuidado! Não obstante pode ser usado como uma conjunção coordenada adversativa ou conjunção adverbial concessiva. Mais uma razão para que vocês estudem os 2 assuntos: conjunções coordenadas e subordinadas, a fim de conseguirem diferenciá-las. E vejam só essa outra questão. Ficam hibernando à espera do momento eleitoral, quando deveriam estar em praça pública em busca de militantes e se expondo ao debate. A conjunção quando, no período acima, tem valor. Geralmente, a conjunção quando tem valor temporal, o que nos leva a querer marcar a letra D. E tenho certeza de que muita gente marcou essa opção. Mas atenção, a depender do contexto e da estrutura oracional, as conjunções podem assumir valores diferentes daquele que normalmente lhe é atribuído. Há casos, por exemplo, em que a conjunção e, tipicamente aditiva, assume valor adversativo. Nessa frase, a conjunção quando não apresenta valor de tempo, mas sim de oposição. Portanto, neste caso em particular, quando deixa de ser temporal e passa a ser concessivo. Item E. Questão 5. Existem planos para construir mais 20 centros urbanos parecidos na China e na Índia nos próximos anos. Assinale a alternativa em que a alteração do verbo grifado no trecho acima tenha sido feita de acordo com as normas gramaticais. Esta questão brinca um pouco com o verbo haver presente em locuções. Vocês já devem saber que o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, é impessoal. Verbos impessoais, quando formam locução verbal,
passam sua impessoalidade para o verbo auxiliar, fazendo com que ele fique na terceira pessoa do singular. É justamente o que acontece no item B. Eu sei que somos levados a pensar que o correto é devem haver planos, mas não. O correto, pelo fato do verbo haver estar como verbo principal, é deve haver planos, tal qual está escrito. Sendo qualquer outro verbo, como o próprio existir, a concordância é feita normalmente. Então, no item A, deveria ficar devem existir planos. No caso do item C, o correto é houve planos. Como o verbo haver pode ser substituído por existir, se torna impessoal e fica na terceira pessoa do singular. Nos dois itens seguintes, as formas verbais estão trocadas, pelas mesmas razões que já falei. O item D deveria ser há de haver, enquanto no item E, com o verbo existir, deveria ficar hão de existir. Se isso está ainda um pouco confuso para vocês, deem uma olhada na videoaula sobre sujeito inexistente, pois na segunda situação que apresento, falo um pouco mais a respeito desses casos de concordância com o verbo haver. O link está aparecendo no card, mas também ficará na descrição do vídeo. Vale muito a pena conferir. E é isso, pessoal. Vou terminando esse primeiro ciclo de questões de português da Banca FGV. Espero que vocês tenham gostado. Podem deixar seus comentários. E caso ainda não estejam inscritos, não deixem de se inscrever para as próximas aulas. Cada inscrição é muito importante para nós. Valeu, um grande abraço.